Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler o livro de Êxodo, o capítulo 11, 12 e 13. Mas antes vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, na Tua presença e te pedimos, Senhor, que nos perdoe todos os nossos pecados e nos abençoe, Pai querido. Nos dê entendimento e sabedoria para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Abençoe, Pai, todos os que estão ouvindo esse vídeo e dê força para cada um, Senhor, para que continue a leitura da Bíblia, Pai. Porque sabemos, Senhor, que é muito importante que as pessoas leiam, que as pessoas entendam, Senhor. Ajude, Pai. Tire as escamas dos olhos de cada pessoa, Senhor, que estão cegos, não acreditam. Ó Jesus, ajude, Pai, cada um, Senhor. Que Teu Espírito Santo abra os olhos e ouvidos espirituais para que todos entendam a Bíblia, Pai querido. Ajude-nos, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a leitura. Antes, nós vamos ler uma explicação, tá? Moisés anuncia a 10ª praga. A última praga será a pior de todas. Nenhuma família egípcia vai escapar dessa vez. Moisés e Arão apenas anunciam o que o Senhor vai fazer. Eles mesmos não fazem nada. Novamente, os israelitas no Egito não são atingidos. E mais uma vez, o rei não deixa que o povo de Israel vá embora. A teimosia do povo, né? A teimosia do rei, na verdade, né? E não deixou o povo ir. Para isso precisa acontecer um monte de coisa ruim, né? Para a pessoa abrir os olhos, né? Mesmo assim ainda é muito difícil, né? Vamos ler então o 11 de Êxodo. O Senhor Deus disse a Moisés: Vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei: O Senhor Deus diz: Perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes, e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: Então todos estes seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o seu povo. Depois disso eu sairei.
Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei não vai dar atenção a vocês, para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando e este não deixou que os israelitas saíssem do país. É assim mesmo, né? Se o Senhor não mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, mesmo assim eles continuam assim adorando os ídolos, né? Agora uma explicaçãozinha, mas é do capítulo 12, tá? Antes de começarmos o 12, vamos ler a explicação, que é a Páscoa. Páscoa, uma das festas mais importantes dos judeus, comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Ela cai no dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico. Para os cristãos, essa festa aponta para a obra redentora de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não é, para quem não sabe, né? A Páscoa não é o ovo de chocolate, não. Isso aí foi uma coisa que o homem inventou para ganhar dinheiro. A Páscoa, nossa Páscoa é Jesus. Então vamos continuar com a leitura no capítulo 12. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito. Então a gente vê que está apontando tudo aqui para Jesus, né? Só prestarem bastante atenção, quem não conhece a história da Bíblia, presta atenção para ver que está apontando para Jesus, né? Um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde deste dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. A proteção, né? Aqui já fala da proteção que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo deu para nós, né? Quando ele morreu na cruz. Nesta noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o outro dia seguinte e queime o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos
tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém, né? Aleluia. Você vê que nós estamos embaixo do sangue de Cristo, né? Aqui os israelitas ficaram dentro de casa e foi passado o sangue, né? Nas vigas das portas, onde o anjo, quando ele via, ele passava por cima, ele não entrava para matar os primogênitos, né? O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram, quando estiver castigando o Egito. Eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Comemorem este dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Muito bonito, né? Tem uma explicação. A festa dos pães sem fermento. A festa dos pães sem fermento, que durava uma semana, começava logo depois da Páscoa. Na prática, as duas festas eram celebradas como se fosse uma só. Então vamos continuar a leitura. No versículo 15, tá, do capítulo 12. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente e passará de pais a filhos, desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês. O pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas. Pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias, não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Aqui é a primeira Páscoa. Mais uma vez, Moisés dá instruções a respeito da festa da Páscoa, desde a primeira Páscoa até o dia de hoje. A pergunta e a resposta encontrada nos versículos 26 e 27 fazem parte do ritual da festa. Então vamos continuar no versículo 21. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de hisopo e o molhe no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados de cima da porta das suas casas.
e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e a Arão. A 10ª praga. A morte dos primeiros filhos dos egípcios. Que triste, né? O governador, o presidente erra e o povo sofre, né? A 10ª praga, a morte dos primeiros filhos dos egípcios. Essa é uma explicação. Esta é a 10ª praga, a pior de todas, pois morre o filho mais velho de todas as famílias egípcias. Finalmente, o rei expulsa os israelitas do seu país. Ao mesmo tempo, ele pede a Moisés e Arão que orem por ele. Primeiro, ele precisou perder o filho e todo o povo perdeu também os seus filhos mais velhos, para depois ele deixar, né? Só que vai atrás depois, né? Terrível. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Meu Deus, que triste, não? Nesta mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim, o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Uma explicação: os israelitas saem do Egito. Aqui começa a jornada dos israelitas rumo à terra prometida, que só vai terminar 40 anos depois, quando eles atravessam o Rio Jordão e entram em Canaã.
Ficaram 40 anos no deserto pela desobediência, né? O Senhor fez tanta coisa boa e bonita por eles e eles não deram valor. Vamos continuar. Os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Bastante gente, né? Com eles foram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os havia expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Do mesmo jeito que o Senhor tinha falado para Abraão, né? Que ia acontecer. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Tem mais uma explicação. As leis a respeito da Páscoa. Estas leis deixam claro que quem poderia e quem não poderia comer a refeição da Páscoa. Os estrangeiros precisariam primeiro ser circuncidados, precisaria fazer aliança com Deus, né? Para poder comer. Então vamos continuar no capítulo 12, versículo 43. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa, porém todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem, como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar esta refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa. Olha que coisa linda aqui, gente. Olha, e não quebre nenhum osso do animal. Foi o que aconteceu com Jesus na cruz, né? Se eles não morressem logo, as pessoas que estavam na cruz, eles quebravam as pernas das pessoas para as pessoas morrerem rápido, né? E os dois ladrões que estavam com Jesus na cruz tiveram que fazer isso, quebrar os ossos, né, da perna. Mas Jesus não. Jesus foi perfeito, ele não foi quebrado nenhum osso, né? Ele se entregou à morte muito antes. Que coisa linda, não? Não será tirada dali e não quebre nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiserem comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Engraçado aqui, né? Para ter comunhão, eles teriam que ser circuncidados, né? E hoje nós temos a nossa ceia, né, do Senhor.
Mas para tomar a ceia do Senhor, nós temos que conhecê-lo, temos que aceitá-lo como o nosso único Senhor e Salvador, né? É muito bonito, né, gente? Como as coisas, desde o comecinho, vai se encaixando, né? E será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Nós também somos assim, né? Nós fomos enxertados na oliveira, né? A mesma lei será para os israelitas, nascidos no país, e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Então, terminamos o 12. Agora nós vamos para o capítulo 13 de Êxodo, mas antes vamos ler uma explicação, tá? O primeiro filho é separado para Deus. Maiores detalhes a respeito da entrega do primeiro filho a Deus aparecem nos versículos 11 e 16, e também em Êxodo 22, 29 e em Números 3, 12 e 13. Em obediência a essa lei, Maria e José levaram Jesus ao templo em Jerusalém. Então vamos começar a leitura 13 de Êxodo. O Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho, homem dos israelitas, e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. A festa dos pães sem fermento. Essa é a explicação. Esta seção dá mais detalhes a respeito do que já foi dito em Êxodo 12, 15 a 20. Continuando a leitura, Moisés disse ao povo: lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá, pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, do primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando eles os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar esta festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. E no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia, vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus. O Senhor, pois com grande poder, ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. Se terminou aqui? Não terminou. Tem uma explicação, tá? O primeiro filho. Esse trecho explica
a ordem que Deus deu a Moisés. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem, todo o primeiro filhote macho, também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço. Nossa. Pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que é isso ou o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com o seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. Aí vem uma explicação, tá? É a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Durante os 40 anos de caminhada rumo à Terra Prometida, Deus acompanha os israelitas na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Que coisa linda, né? Que esse povo viveu, hein? Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do mar. O Senhor dá para nós as coisas, né? Mas nós temos que lutar, né? Não podemos ficar sentado esperando, né? Fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo. Gente, que lindo, né? Para iluminar o caminho a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. Aqui nós terminamos, tá? Então nós lemos hoje o 11, 12 e 13. Deus abençoe a todos. Fique com Jesus.